Olá pessoal, a gente começa a tratar agora dos tributos em espécie aplicáveis às cooperativas. Então, no vídeo anterior, a gente falou dos aspectos gerais relacionados à questão tributária. Agora a gente fala dos tributos principais, não são todos, existem vários tributos aplicáveis às cooperativas. A gente aborda nesse vídeo imposto de renda, pessoa jurídica, aborda o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ICMS, o IOF, PIS e COFINS, tá? Que são as contribuições sociais da Previdência Social. Então, o imposto de renda pessoa jurídica é o primeiro imposto que a gente vai tratar agora. Regra geral, né, o que é o imposto de renda? Então, vamos buscar lá as doutrinas tributaristas, né? Então, pelo direito tributário, eu estou utilizando aqui o Eduardo Sabag como doutrinador, né, específico para trazer as conceituações dos tributos. O Eduardo Sabag ele traz o conceito de imposto de renda como fato gerador o seguinte: o fato gerador do tributo do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda decorrente do capital, do trabalho ou da conjugação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos todos os acréscimos não compreendidos no conceito de renda. Então, tudo que a gente fala de auferir renda, né, em determinado exercício, né, anual, é sujeito à tributação do imposto de renda. E aí a gente fala tributação pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Quando a gente fala de pessoa jurídica, o que é interessante a gente sempre relacionar é que a incidência tributária do imposto de renda sobre pessoa jurídica se dá sobre os resultados, né? Então, sobre o faturamento daquela empresa, né, se for uma sociedade cooperativa de uma cooperativa que não é empresa, tá? E dentro do cooperativismo, o imposto de renda pessoa jurídica, ele está legislado no artigo 111 e também no artigo 85, 86, 87 e 88 da Lei 5764 de 71, que é a Lei Geral do Cooperativismo. E não existe nenhuma outra legislação que trate aí de forma específica das cooperativas, da incidência de tributo, imposto de renda pessoa jurídica sobre cooperativas, tá? O que existe são normas dentro da Receita Federal que tratam aí da incidência, como existem para qualquer outro tributo e qualquer espécie empresarial. A Receita está livre, né, a partir de uma legislação específica, para fazer as suas normas, suas portarias, suas resoluções, né, tratando aí da forma de recolhimento, os fatos geradores de forma específica, né, complementando e regulamentando a legislação. Então, vamos começar lá pelo artigo 111 para entender o que está determinado aí nesses 4 dispositivos que trazem o imposto de renda pessoa jurídica, né, as disposições aplicáveis ao imposto de renda pessoa jurídica. Então, o artigo 111 ele vai dizer o seguinte: serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações que tratam dos artigos 85, 86 e 88. Então, a gente precisa compreender que, primeiro, está incidente, resultados positivos, faturamento, tá? Então, o artigo 85 ele vai dizer o seguinte: sobre as situações que incidem o imposto de renda pessoa jurídica. As cooperativas agropecuárias, aí o 85 é específico a esse ramo, tá? E de pesca, que também está inserida dentro do ramo agropecuário, poderão produzir, né? Poderão adquirir produtos de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores para completar os lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir a capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que possuem. Então, que situação que há incidência do imposto de pessoa jurídica sobre cooperativas agropecuárias? Quando elas compram mercadorias ou utilizam aí, né, mercadorias e serviços de não cooperados, tá? Se vocês olharem ali, ó, não associados, está dizendo o texto do artigo 85, tá? Então, quando ela faz essas operações com não associado, ela está fazendo o quê? Um ato não cooperativo. Então, portanto, há incidência do imposto de renda pessoa jurídica sobre os atos aí praticados com não associados nas cooperativas agropecuárias, tá? O artigo 86, aí ele vem dizer de uma forma geral, tá? Não só as agropecuárias. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados.
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e esteja de conformidade com a presente lei. Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das cooperativas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em regras a serem estabelecidas pelo órgão normativo. O órgão normativo é o Banco Central. Tá? Então, o artigo 86, nas cooperativas de crédito, ele está dizendo, vai ser aplicada essa situação aqui, né, de incidência de tributo de pessoa, imposto de renda à pessoa jurídica, desde que eu tenha também uma normatividade aí específica do Banco Central. Tá? Agora, com relação às outras cooperativas e o artigo 86, né, já que o 111 está dizendo que na situação de 86 a incidência de imposto de renda à pessoa jurídica, eu tenho que verificar que está tratando também, de fornecimento de bens e serviços a não associados. É quando a cooperativa vende o seu produto ou presta um serviço para uma pessoa que não é cooperada. Tá? Se não é não associado, está prestando serviço ou produto, ato não cooperativo, ato tributado, normalmente. Tá? Artigo 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados mencionados no artigo 85 e 86 serão levados à conta do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, então não pode nem ser considerado receita específica cooperativa, e serão contabilizados em separado, de modo a permitir cálculo para incidência de tributos. Então, olha o artigo 87, já complementando o artigo 111, dizendo: operações financeiras, operações de fornecimento de bens e serviços, operações de compra de mercadorias ou aquisição de serviços de não associados, está incidente o imposto de renda à pessoa jurídica, porque são atos não cooperativos, atos externos ao objetivo fim da cooperativa e devem ser contabilizados em separado, devem ser colocados esses resultados positivos dentro do Fundo de Assistência Técnica e Educacional, que é o FATS, tá? Então, olha como deve ser feita a contabilidade desses atos praticados, tá? Então, quando, por exemplo, o Sicob, que é uma cooperativa de crédito, ele aceita recebimento de contas de terceiros não associados, aceita realizar empréstimos para terceiros não associados à cooperativa, né? Faz consórcios, aplicações financeiras para pessoas que não são cooperadas. Eles estão praticando atos não cooperativos. E nessas situações, os impostos incidentes sobre as instituições financeiras, né, vão incidir normalmente, porque eu não tenho ato cooperativo. Tá? Isso com relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, que é o que a gente está vendo agora. Artigo 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar. Nas situações também que a cooperativa ela decide se tornar associada, porque a pessoa jurídica pode se associar a uma empresa, por exemplo, para conseguir recursos, para melhorar a aplicação dos seus recursos, né? Para continuar obtendo renda. Né? Então, se ela se associa a uma empresa, ela está buscando os lucros daquela empresa. Por exemplo, se ela vai buscar realizar operações na Bolsa de Mercadorias e Futuros e também na Bolsa de Valores de São Paulo. Né? Já comprar ações de empresas convencionais para conseguir rendimentos. Esse ato dela é um ato não cooperativo. E esses rendimentos obtidos no setor financeiro, né, no mercado de ações, comprando ações ou se tornando sócia de uma outra empresa, né, mesmo se ela não for uma SA, há uma situação de ato não cooperativo, que está sujeito à tributação do imposto de renda pessoa jurídica, né, a tributação sobre a renda oferida, sobre o lucro oferido. Tá? E aí é o que a gente precisa falar, o imposto de renda, resumindo, né, a situação toda, imposto de renda pessoa jurídica, ele sempre vai incidir, com relação às cooperativas, sobre atos não cooperativos, tá? Então, é bem específico e lembrando que o imposto de renda tem competência federal de instituição, tá? Então, a competência para tratar sobre a legislação do imposto de renda, né, específica é da União. Então, esse é um dos impostos que já poderia ter uma lei complementar que daria esse adequado tratamento tributário, mas até hoje não tem. Tá?
O que é utilizado pela jurisprudência para dar um tratamento mais favorável às cooperativas são essas disposições, artigos 111, do 85 até o 88, da Lei 5764, que não é uma lei complementar, que é uma lei lá de 1971, anterior inclusive à própria Constituição Federal, que traz esse adequado tratamento tributário, ok? Então, imposto de renda é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com relação ao imposto de renda, ainda tem uma súmula do STJ, que é uma súmula muito comentada dentro do direito cooperativo, que é a súmula 262. Ela diz o seguinte: incide imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. O que é isso? É quando a cooperativa pega uma parte lá do seu saldo, né, que tem lá positivo. Vamos fazer, e por deliberação da Assembleia, ela decide fazer uma aplicação financeira, vai investir em um fundo, né, em algum tipo de aplicação financeira que dê um melhor rendimento a ela, para que ela consiga, por exemplo, comprar novos caminhões, né, para buscar leite, e ela está precisando de ter esses rendimentos. Aí ela faz esse investimento aí numa instituição financeira comum, tá? Esse dinheiro era da cooperativa, proveniente de atos cooperativos, mas eles pegaram esse aporte financeiro e decidiram aplicar em um investimento, por exemplo, em um fundo específico, e aí depois de alguns anos, por exemplo, deixaram lá 5 anos esse valor, tá? Sobre esse valor obtiveram um rendimento, tá? Esse rendimento, ele é considerado ato não cooperativo e incidente de tributação de imposto de renda à pessoa jurídica, tá? Isso de acordo com a súmula 262. Então, nessas situações específicas em que a cooperativa, na realidade, faz investimentos financeiros utilizando o aporte de capital para ganhar lucro, ela tem efetivamente que pagar tributos, imposto de renda à pessoa jurídica. E o que é importante a gente saber a respeito dessa súmula 262, né? Dos processos que geraram essa súmula 262. Tem algumas situações que ela não é aplicável, especialmente as cooperativas de crédito. Por quê? Qual que é o principal objetivo da cooperativa de crédito? Não é efetivamente pegar o dinheiro do cooperado e fazer esse dinheiro do cooperado render, muitas vezes. Então, o próprio objetivo social da cooperativa é buscar investimento financeiro para o cooperado, é fazer aquele dinheiro dele, né, que é a cooperativa de crédito, ela não é banco, mas ela funciona muito parecida com o banco. Então, se o cooperado põe o dinheiro dele lá no investimento da cooperativa, ou põe na poupança, ele quer fazer aquele dinheiro render. E ele, né, efetivamente, ele é associado e busca a cooperativa para isso, para que faça esses aportes, essas transações financeiras para ele. Sendo esse o próprio objetivo da cooperativa, não fazia sentido a incidência da súmula 262. Essa é uma posição da doutrina e que é reforçada pelos processos que foram analisados. Por quê? Para gerar a súmula 262, não foi analisado nenhum processo que tenha origem numa cooperativa de crédito, nenhum ato questionado de imposto de renda. Dentro dos processos, né, dos julgamentos reiterados, houveram situações de cooperativas de crédito sendo analisadas. Então, se a gente buscar todas as razões que antecederam a súmula 262, não tem uma cooperativa sujeita a essa súmula, né? Então, por isso, convencionou-se, né, dizer, e os tribunais não têm aplicado nesse sentido, que a súmula 262 ela não é aplicável às cooperativas de crédito, porque o objetivo da própria cooperativa é buscar esses rendimentos para o cooperado aí da cooperativa de crédito, tá? Então, não houve nenhum recurso aí no âmbito do STJ analisado que envolvesse cooperativa de crédito. Então, não pode ser aplicado a súmula 262. Pode ser que o entendimento dela seja sedimentado em outros recursos, mas não pela súmula, tá? E a gente trata agora do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O Imposto de Serviços de Qualquer Natureza, ele é de competência do município, tá? Então, quem tem que instituir é o município
que tem a competência tributária, e ele vai para tratar das prestações de serviços. Via de regra, quem está sujeito à incidência desses tributos são as cooperativas de trabalho, tá? Então, cooperativas de músicos, cooperativas de catadores de material reciclável, de todo tipo de trabalho que for congregado, a partir do momento que há prestação de serviço, é incidente o tributo, né? Essa espécie tributária que é o ISS-QN, ou só o ISS. E aí, o que se convencionou de uma forma geral, né, com relação ao ISS? Eu tenho a incidência dele também apenas sobre atos não cooperativos. E aí eu estou deixando um recurso especial, né, julgado em 2012, que trata de cooperativa de trabalho médico, tá? Esse recurso especial julgado aí pela STJ traz lá o entendimento, né, de que a incidência de ISS deve se dar apenas também sobre atos não cooperativos, tá? Em resumo. Com relação ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e Transporte Interestadual e Intermunicipal, né? É um imposto que geralmente incide sobre quase todas as empresas, é o ICMS. E aí a competência de instituição é do Estado, né? Quem tem que instituir é o Estado membro. Então depende da legislação de cada ente federativo, né? Cada ente, né, dos estados aí, brasileiros. E a regra geral é que o ICMS ele vem aí com a incidência, dizendo ou não se é incidente conforme a legislação do Estado. Mas, via de regra, não se aplica também o ICMS às atividades praticadas com cooperados, tá? Entre cooperativa e cooperado, tá? Mas há situações, sim, de cobrança, com uma alíquota menor, mas há situações de cobrança, tá? Até porque existe a súmula 81 do STJ, do Supremo Tribunal Federal, do STF, tá? Que diz o seguinte, ó: as cooperativas não gozam de isenção de impostos locais com fundamento na Constituição e nas leis federais. Então, pela súmula 81 do Supremo Tribunal Federal, só haveria isenção ou hipótese, né? E não incidência é fora de cogitação, porque se eu tenho circulação de produtos, mercadorias, eu tenho incidência do ICMS. Então, elas só gozariam de isenção se o Estado membro, por exemplo, Minas Gerais, determinar que é uma situação de isenção. Ou, o que é geralmente aplicado, há uma alíquota diferenciada para cooperativas, né, com relação ao ICMS. Né? Vocês teriam que pesquisar a legislação de cada estado relativa à cobrança do ICMS para identificar aí a diferença. No estado de Minas Gerais, há uma diferença com relação às cooperativas de produtores, tá? E aí no material que estou disponibilizando para vocês, eu tenho aí alguns regramentos específicos e eu trato um pouquinho sobre essas questões que envolvem as cooperativas de produtores, tá? E o ICMS. Leiam aí com cuidado para entender. Mas a regra geral é que não deveria haver, né? Ou deveria haver o adequado tratamento tributário sobre o ato cooperativo ou a não cobrança de forma alguma sobre o ato cooperativo e um tratamento diferenciado para os atos não cooperativos, né? Mas, enfim, cobra-se de forma igual para o ato não cooperativo e, geralmente, há uma alíquota diferenciada para o ato cooperativo, né? IOF ou ISOF, tá? O IOF é o imposto, né, sobre operações de crédito, câmbios, seguros ou relativos a títulos e valores mobiliários, né? Então, é muito comum a incidência de IOF nas situações que envolvem cooperativas de crédito. E essa incidência do IOF, né, tem competência, é um tributo de competência federal para a instituição. Então, quem define as regras é a União. Então, o IOF, ele vem aí sendo tratado, como eu disse para vocês, diretamente dentro das cooperativas de crédito. Durante muitos anos, as cooperativas de crédito, elas praticavam uma alíquota de IOF de 0,38%, o que é uma alíquota muito diferente
dos bancos. Os bancos praticavam uma alíquota de 3%. Então, olha a diferença de 3% de IOF num banco convencional para 0,38% nas cooperativas de crédito. Tá? E aí, em 2017, eu trago a matéria para vocês aí do site Valor Econômico. Em 2017, no dia 31, no dia 30 de março de 2017, o Banco Central trouxe uma resolução, um decreto, e foi regulado posteriormente pelo Banco Central. É um decreto do Michel Temer, do antigo presidente da República, que trouxe uma equiparação da cobrança do IOF das cooperativas de crédito com os bancos. Tá? Então, a taxa do IOF anual hoje das cooperativas é a mesma taxa dos bancos. Não há diferenciação tributária para associados ou não associados. Tá? Se antes a taxa para associados era 0,38%, hoje a taxa é de 3% aí sobre as operações financeiras realizadas pelas cooperativas. Isso tanto para cooperados como para membros externos, ok? Então leiam aí, a matéria é pequenininha, mas está no material disponível para vocês sobre essa modificação que ocorreu em 2007 sobre a incidência do IOF para as cooperativas, tá? Agora a gente passa a parte que vai tratar sobre as contribuições sociais, PIS e COFINS. Então, de uma maneira muito simples, a PIS e COFINS são contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social e incidem sobre o faturamento das empresas, como também sobre as importações, tá? De bens e de serviços. Então, quando a gente fala de PIS e COFINS, as cooperativas também estão aí sujeitas à incidência desse imposto, dessas contribuições, tá? Para a Previdência. Nas duas situações, tanto PIS quanto COFINS, no material eu falo separadamente, mas eu posso resumir de uma forma muito simples para vocês, tá? Eu falo de todas as normas, explico as questões que envolvem PIS e COFINS na apostila, mas, em regra geral, qual é a posição do STJ? A posição externada em 2010, tá? Mas existem outros posicionamentos, inclusive eu dou um outro exemplo de 2012 em uma nota de rodapé para vocês aí, de um recurso especial julgado pelo STJ, tá? Regra geral, os atos praticados pela cooperativa com terceiros não se inserem no conceito de ato cooperativo e, portanto, estão no campo de incidência de PIS e COFINS, tá? Então, regra geral, PIS e COFINS incidem sobre ato não cooperativo, mas não incidem sobre ato cooperativo, tá? Então, novamente, não tendo lei complementar que regulamenta, quem regulamenta, Poder Judiciário, suprindo a lacuna. Ele está dizendo, só vai incidir PIS e COFINS sobre ato não cooperativo. Ato praticado entre cooperativo e cooperado não tem incidência, tá? De forma geral é isso. Próximo vídeo a gente fala sobre contribuições sindicais, contribuições cooperativistas e previdência social, para encerrar a aula, tá bom?